Opa, tudo bem, pessoal? Muito bom Vamos dia a lá? todos aí. Já tá gravando, o Diegão aí é com vocês o palco, você e com o Brunão. Fiquem à Boa, vontade aí. tá ótimo. Bom, imagino que vocês estejam vendo minha tela, né? Tá a página inicial aí. Agradeço a presença de todos, sei que é difícil, principalmente numa segunda-feira, quando a gente já tem todos os assuntos acumulados do final de semana, né? Para a gente falar um pouquinho mais sobre a parte de observabilidade. Aí eu trouxe o pessoal da garagem, para a gente comentar um pouquinho mais do que nós temos visto e principalmente nesse início de ano que o pessoal está buscando novos projetos que a gente tem explorado aí nesse ambiente, tá? Só para que a gente possa ter uma introdução, né? Eu gostaria que o Bruno falasse um pouco sobre a garagem aí para a equipe, para as pessoas que ainda não conhecem a garagem, né, Bruno? Se pudesse dar uma prévia aí do que a garagem faz hoje em dia, quem é a Garage Tech, para o pessoal entender um pouco mais. Exatamente. Bom dia, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês. E falando rapidamente sobre a Garage Tech, nós somos uma integradora de soluções de TI e a gente vem aí de uma filosofia que muitas empresas nasceram, que a gente se identifica muito, que é a ideia da garagem, né? Muitas grandes empresas nasceram em uma garagem. E isso leva em consideração aí, por isso, o nosso nome aqui, Garage Tech, tá? É um lugar onde grandes empresas nasceram e que é muito importante aí, foi muito importante no desenvolvimento de vários negócios, onde a gente tem aí diversas mentes pensantes, né, que acabam desenvolvendo grandes projetos e assim será, assim está sendo com a Garage Tech. Então, para nós, o que que a gente acha? Que a tecnologia, ela precisa melhorar a vida das pessoas, principalmente das equipes de TI, para reduzir o tempo, né? Diminuir burocracias ali, facilitar as tarefas diárias. E como vocês vão ver, a Riverbed é um grande parceiro nesse facilitador de tarefas diárias aí, tá? Onde a gente consegue estar diminuindo drasticamente aí, vocês verão o tempo de identificação de problemas, resolução de problemas e alertas que muitas vezes acabam enchendo ali, né? A gente tem lá, vai em vários clientes e tem ali um sistema de monitoramento com muitos alertas ali. O pessoal às vezes não sabe nem por onde começar, mas vocês vão ver que com a Riverbed a gente consegue impulsionar aí para vocês a resolução desses problemas. Boa, Brunão. Bom, obrigado, Brunão. Então vamos lá, vamos começar o nosso evento. A ideia dessa apresentação é que a gente passe aí, explore aí algumas soluções da Riverbed, alguns desafios. Eu trouxe hoje, junto com o Bruno aqui, a gente conversou por algumas semanas aí, três principais desafios que a gente pode explorar nesse webinar de hoje. E a gente vai tentar explorar um pouco mais as melhores práticas, o que a gente tem visto aí de tendências, né? E como esse monitoramento tem ajudado não só na perspectiva de análise desse ambiente, mas também no desempenho, né, das redes dos aplicativos que rodam dentro desse ambiente, tá? Como primeira parte aí, a gente tem toda a questão de tendências. O Brunão tem trabalhado bastante comigo, clientes privados, mas também governamentais. A gente tem visto uma tendência muito forte nessa parte de novos departamentos, departamentos que a gente diz dedicados aí nessa parte de experiência do usuário, principalmente, que é uns trend tops que nós temos visto nessa parte de network, mas também na parte de observability. Né? Falando um pouco aí mais sobre isso, a gente tem visto os principais líderes das empresas buscando um departamento novo ou alocar aquele departamento que antes fazia só a parte de monitoramento, né? O que está ativo, o desativo, o que está up, down, né? Mas também olhando para toda a parte de monitoramento de aplicações, né? E para quem não tem muita familiaridade com essa parte de experiência do usuário, monitorar o que esses usuários estão utilizando, porque nem sempre uma aplicação é uma aplicação importante para a empresa. Às vezes é uma aplicação que não é tão importante para a empresa. Então, essa experiência do usuário traz esse tipo de perspectiva. O que esse usuário está usando, o que a empresa precisa, trazer o melhor dos dois mundos. Tentar entregar para esse usuário uma experiência melhor, uma experiência que ele entenda que para ele é melhor em conjunto com a necessidade da empresa, né? Brunão, você que tem conversado, a gente tem participado de algumas reuniões aí, o que você tem visto dessa parte de tendências também, de parte de
departamentos, novas equipes, toda essa parte de experiência do usuário aí? Vamos lá, a gente tem visto que, como você falou, muitas empresas têm aumentado ali os departamentos na parte de tecnologia, focando ali determinados silos, né, de observação, de monitoramento, a parte de segurança, e cada um desses silos tem feito normalmente o quê? Colocado diferentes ferramentas aí de monitoramento para monitorar determinados tipos de informações que é importante para aquele silo. E no fim das contas, quando a gente tem um problema, o que que a gente observa? Que a gente precisa montar aquela sala de crise e envolver diversas pessoas, diversas equipes, né, para poder discutir aquele assunto. Porque essas ferramentas normalmente não se conversam, não são integradas, são dashboards separados que essas empresas têm colocado, acabam colocando ali por conta dessa diversificação de departamentos realmente, tá? Boa, boa, Brunão. Dentro disso que o Bruno falou, a gente identificou os 3 principais desafios aí que esses líderes têm falado, os clientes, Robson que está aqui, outros clientes que também estão aqui conosco, né? Parceiros também têm conversado com a gente, esses 3 principais desafios que a gente tem visto, né? Como que a gente faz para melhorar essa experiência do usuário? Isso tem sido colocado muito em pauta nas reuniões. Nós temos visto, eu vou trazer para você um pouco mais à frente aqui com o Bruno, as tendências e por que o pessoal tem tentado melhorar a experiência desses funcionários, colaboradores, né? O pessoal tem tentado simplificar muito o ambiente de monitoramento. Outro item muito interessante que o Bruno trouxe, que é muitas ferramentas, muitos fabricantes diferentes, cada um faz uma coisa, como que a gente consegue simplificar isso? Então, tem sido um pedido bem comum dos nossos clientes e parceiros, como que a gente consegue simplificar o ambiente aí para o cliente. E o que está em pauta também, uma outra trend top é como que a gente implementa AI nesse ambiente de operações, né? Porque quando a gente começa a pensar na parte de AI, a gente tem que pensar nisso também no ambiente de network, né? Então, a gente tem AI muito na parte de desenvolvimento, muito na parte de ChatGPT, e outros ambientes também, mas como que a gente reaproveita isso, como que a gente implementa isso no dia a dia para a equipe que sustenta a aplicação, que é a equipe de network, né? Quem está ali lidando com o usuário final, né? Como que a gente consegue melhorar e implementar a parte de AI, tá? Então, esses são os 3 principais desafios que a gente vai explorar um pouquinho hoje. Brunão, o primeiro desafio é a parte de melhoria, né, da experiência do usuário, né? Como que os clientes, os colaboradores estão usando isso, né? E a Riverbed fez uma pesquisa recente, né? Uma pesquisa que a gente entrevistou aí grandes empresas, grandes CEOs e toda a parte de office, né, de TI, e nós tivemos resultados muito interessantes. Inclusive, eu tive um resultado de uma POC recente que um dos nossos clientes nos procuraram por esse quadro do lado esquerdo. A perda de talentos aí, quando não se leva em consideração toda a parte de experiência do usuário. Então, a gente vê empresas hoje com dificuldade de reter talentos e adquirir talentos por não estar monitorando a experiência do usuário. Ô, Diegão, o que seria a experiência do usuário? Quanto tempo demora para esse usuário ser atendido quando ele tem um problema? Será que o problema é só desse usuário ou da equipe inteira? Será que esse problema de uma aplicação está relacionado a uma aplicação específica ou de todas as aplicações que ele está utilizando, né? Como que a gente monitora isso? E a gente tem visto que isso tem sido também um motivo muito grande de empregados e colaboradores estarem saindo da empresa. Então, a gente tem visto também isso impactando na saída de colaboradores da empresa por questões de não monitoramento dessa experiência. Isso é muito interessante porque a gente tem escutado até, como eu consigo antever aquela má experiência desse usuário? Será que eu conseguiria, de certa forma, fazer, por exemplo, algo bem simples? Será que eu consigo, por exemplo, alertar esse usuário que ele vai ter uma experiência ruim se ele continuar com esse número de aplicações abertas no computador dele? Ou que seria interessante, talvez, ele fechar esse número de aplicações que ele tem aberta no computador dele
para que melhore o desempenho do dia a dia dele, né? A gente tem visto isso bastante. Brunão, né? Nessa parte de melhorias dos funcionários, toda essa parte de experiência, o que você tem visto aí também do teu lado aí falando com os clientes? Olha, essa pesquisa da Riverbed, a gente vê que ela é bem certeira, viu? Porque a gente vê aqui em grupos que eu participo de amigos desenvolvedores que realmente, isso falando da parte de TI, né? Imagina em outras áreas, mas amigos que eu tenho que realmente acabaram deixando aí algumas empresas por conta de problemas ali para trabalhar. Não tinham um bom desempenho das ferramentas de trabalho e eles estavam se sentindo mais travados para poder desenvolver o seu trabalho e acabaram surgindo outras oportunidades que isso pesou. Então, realmente, monitorar a experiência do usuário para poder entregar ali com que ele tenha uma performance e possa trabalhar sem problemas é algo muito importante, né? É, verdade, Bruno. A gente tem visto isso bastante, como você disse. Na hora do decisor, às vezes a gente tem escutado até. Eu tive com um cliente no Rio de Janeiro e ele falou: eu tenho escutado aqui que o pessoal às vezes tem trocado de empresa simplesmente porque falaram que vão dar para ele um notebook gamer, né? E o pessoal tem decidido por mudanças simplesmente por questões que poderiam estar sob o controle da empresa, né? Ser de forma simples monitorado pela empresa, né? Que é a experiência do usuário. Pô, será que esse colaborador tem um perfil que precisa de um computador melhor, né, Bruno? A gente tem visto Exatamente. isso bastante, né? Bom, oferecer uma experiência para o usuário não está sendo uma coisa muito fácil. Na verdade, tem ficado cada vez mais difícil, porque a gente tem cada vez mais usuários com dispositivos diferentes, né? Tem gente que tem laptop, mas às vezes está usando com o tablet da empresa, às vezes está usando pelo smartphone, então fica muito difícil monitorar esse usuário. Os usuários têm ficado mais exigentes, porque eu acho que todos já devem ter passado por isso aqui. Pô, em casa funciona super bem, né? Aqui na empresa eu não consigo acessar nada, então fica difícil, né? Atender a expectativa desse usuário, ele não consegue entender a diferença, a gente não consegue mostrar, às vezes, para o gerente do setor lá por que esse usuário ou esse departamento tem uma experiência melhor ou pior, se é algo específico desse usuário, ele que está reclamando e não o setor, né? Fica difícil a gente mensurar isso. E apesar de a gente estar voltando, o Brunão está aí no escritório, mas ainda existe muito trabalho híbrido. Eu, por exemplo, sou híbrido, estou em casa agora, mas isso continua dificultando muito. Imagine que hoje existe uma pesquisa, até mesmo do Gartner, e a gente fez uma pesquisa também da Riverbed, e quase 60 a 70% do tempo a gente não está utilizando mais uma aplicação on-premises, né? A gente está usando um ambiente em SaaS, muitas vezes não está no nosso controle, muitas vezes a gente não consegue implementar algumas políticas de segurança. A gente, quando começa a pensar nessa parte de trabalho híbrido, né, a gente precisaria ter uma solução específica para fazer um ZTNA ou fazer um CASB ali, né, fazer uma segurança específica para o usuário. Às vezes a gente adquire uma solução, mas as pessoas que estão em casa são os VPs ou os gerentes que não podem ser bloqueados. Então, a gente precisa ter esse tipo de monitoramento. Fica muito difícil fazer isso, né, Brunão? Exatamente. E aí, Diego, assim, num ambiente tão complexo como é a TI hoje, né, onde várias coisas não estão mais no controle da TI, como você falou, nós temos muitas coisas em SaaS que fogem do controle da TI e o desempenho daquilo, porque isso vai passar por vários equipamentos que a TI não tem o domínio, né, para poder Sim. identificar um problema. Então, pensando nisso, como que você acha, qual seria uma boa eh, medida para que essas equipes possam identificar esses problemas? Qual solução a Riverbed teria aí para poder fazer esse gerenciamento da experiência do usuário? Boa, Brunão. Bom, a Riverbed consegue fazer o gerenciamento da experiência do usuário de algumas formas diferentes, tá? O pessoal que está aqui conosco hoje deve ter alguma estatística ou algum número a respeito da experiência do usuário. A Riverbed tem uma solução que a gente chama ele de Alternate End User Experience Management, que é específica para monitorar a experiência do usuário, tá? É uma solução nossa baseada em um pequeno agente,
que a gente instala nas estações, Brunão, e consegue tirar todos os tipos de informações dessa estação. Então, não só de uma aplicação interna desenvolvida pelo cliente, tanto um aplicativo instalado, mas também uma URL que seja utilizada, mas também tudo que não está sob controle, né? Então, aplicações em SaaS, por exemplo, a gente também consegue fazer esse tipo de monitoramento com a Tenant End User Experience. Tá? É uma solução nossa que a gente consegue utilizar. Deixa eu puxar uma outra tela que eu deixei preparado para vocês aqui, que seria a solução de monitoramento. Tá? Então, essa tela aqui. Por favor, me avisem quando vocês estiverem vendo minha tela. Já está no Já ar. está no ar? Boa. Bom, essa é a solução da Riverbed que a gente usa para fazer todo o gerenciamento de experiência do usuário. Bastou instalar o agente na máquina do cliente, ele já começa a reportar aqui para a gente esse tipo de informação. E o que é legal, essa solução ela reporta a informação de 1 em 1 minuto, então eu tenho granularidade aqui de 1 em 1 minuto. Né? Eu consigo saber o que aconteceu no minuto anterior dentro da estação desse usuário. Esse agente ele é lightweight, ou seja, ele coleta todos os dados dentro da estação, armazena isso, comprime ali, compacta e envia isso de 1 em 1 minuto para cá. Então, consome muito pouco de CPU, memória e rede. Né? Qual é a vantagem? Essa solução ela é 100% SaaS. Então, não importa onde esse usuário está. Ele ligou o computador, conectou na internet, dificilmente não vai conectar na internet, ele está enviando as informações para cá. Né? Aqui eu já consigo ter, já na primeira tela, sem montar nenhum tipo de dashboard, isso já vem pronto aqui, tudo que está sendo utilizado na empresa nessas últimas 6 horas. Eu consigo saber as aplicações que estão sendo utilizadas, eu consigo saber o score de utilização, então, se ela está sendo usada bastante ou não. E o mais legal, eu consigo ter um score automatizado, qual é a experiência dos usuários nessas últimas 6 horas com essa aplicação. Eu consigo saber, Bruno, por exemplo, se esse usuário ficou esperando para a aplicação responder, se essa aplicação deu, por exemplo, algum crash, né? Se essa aplicação, por exemplo, quando o usuário clicou, se em algum momento ela parou lá na parte de não respondendo do Task Manager. Então, ele também computa isso, todos esses dados para dar esse tipo de nota. Então, a nota é baseada em experiência do usuário. O que aconteceu efetivamente quando ele clicou naquela aplicação? Eu consigo monitorar isso por localidades, departamentos dessa empresa, consigo monitorar até por tipos de browser que ele está utilizando, tá? Consigo saber também quais são os sistemas operacionais que ele utiliza, tá? Então, eu consigo também ter uma perspectiva de sistemas operacionais. E esse agente eu tenho tanto para Windows ele quanto para macOS. Então, as empresas que têm board, né, pessoas VPs ou CEOs que usam macOS também podem utilizar desse agente. Tá? Isso é bem legal que eu consigo monitorar aqui. E eu consigo aumentar esse time frame para vários períodos diferentes para que eu tenha uma perspectiva diferenciada aqui também. Tá? Um outro item que as empresas têm levado muito em consideração é a parte de device health. Por quê? Porque nós temos visto que muitas vezes a aplicação está com problema, não é por um problema da aplicação em si, é um problema na máquina do usuário, né? Então, a gente já faz um monitoramento da saúde dos dispositivos de forma geral. Né? Eu consigo ter essa perspectiva também por tempos, mas eu consigo monitorar desde o tipo de problema que ele teve nessa máquina, quais foram os componentes que ocasionaram esse erro, quem foram os dispositivos que deram esse tipo de problema, ou se eu sou mais familiar com o nome da pessoa, eu posso mudar isso, por exemplo, para um username e saber quem foram as pessoas afetadas, né? Então, eu consigo ter uma lista disso, tá? E o que é mais legal, eu consigo ir mexendo nesses painéis, editando eles para que fique melhor para mim. E de forma bem fácil, às vezes eu quero saber, pô, Diego, tem uma pessoa que me ligou agora, e eu queria saber se teve algum problema nessas últimas 6 horas com essa pessoa. Então, imagine que ela esteja nessa lista apenas com um clique, eu posso filtrar por essa pessoa e eu consigo saber todos os problemas que essa pessoa teve nessas últimas 6 horas. Então, fica muito simples de eu entender onde ela está, qual o sistema operacional, tudo que ela está utilizando nesse momento. Tá? E aqui, novamente, eu consigo mexer com essas horas e entender um pouco melhor o que aconteceu aí no meu ambiente dentro de um período específico. Né? Então, eu também consigo fazer esse tipo de análise e entender quantos erros eu tenho no meu ambiente durante esse tempo. Né? Então,
é um item bem importante que vai ajudar na experiência do usuário. Nessa solução, eu também tenho um item muito interessante. Uma vez que eu estou com a gente na máquina, eu já consigo fazer o inventário dessas máquinas. Então, eu posso, com um simples clique, entrar na parte de inventários e falar, pô, Diego, eu gostaria de saber se por acaso eu tenho aí alguma máquina que tenha 8 GB de memória que eu preciso fazer o update. Então, com 2 cliques, eu já sei a lista de máquinas e aí eu posso, por exemplo, exportar essa lista e mandar para o meu time e falar, essas máquinas precisam ser feito o upgrade de memórias nela, né? Ele já vem todos esses dados aqui de forma automatizada. Então aqui eu consigo também antever um problema desses usuários. Por quê? Porque muitas vezes ele está fora do padrão. Então aqui eu também consigo agir de forma proativa sem que o usuário efetivamente reclame de algo, né? É bem interessante essa parte também. Não sei se teve alguma pergunta. Fiquem à vontade, tá, pessoal? É para ser interativo mesmo. E Vamos lá, não. Diegão, a gente teve Vai uma lá. pergunta aqui, Pode falar, Bruno. onde o Pablo perguntou o seguinte: se a gente tem alguma parceria com a SAP, se você pode mostrar mais detalhes sobre SAP aí, se existe alguma parceria para esse monitoramento mais detalhado. Ah, sim, perfeito. A gente já tem esse tipo de parceria. Na verdade, não chega a ser uma parceria, mas como são as aplicações mais utilizadas, por exemplo, que nem vocês estão vendo aqui o Office, nós já temos uma série de métricas que a gente coleta do SIP, mas também de outras aplicações, por exemplo, o Office 365. Então, aqui do Office 365, eu consigo olhar uma aplicação específica, por exemplo, o Outlook, qual parte do Outlook está onerando mais o tempo dos meus usuários. Então, eu consigo saber qual parte aqui para abrir um e-mail, para abrir o calendário, para enviar um e-mail, eu consigo saber isso. Quais localidades estão com uma melhor qualidade ou pior, então eu consigo acompanhar isso. E um item bem interessante, às vezes eu tenho um contrato com a Microsoft e eu não tenho como reclamar para eles que um servidor está ruim, porque eu não sei qual servidor aquele usuário utilizou. Então, eu consigo ter até a lista de servidores que foi utilizado nesse período de 7 dias. Então, eu posso mexer nesses filtros também e olhar quais foram os servidores utilizados e ver um servidor que está com uma melhor ou pior qualidade, né? Então, também consigo ter isso. E também consigo fazer isso por uma série de aplicações. Então, eu também poderia fazer, por exemplo, por SAP e olhar, por exemplo, o último dia, a última semana e tentar tirar mais insights do SAP. Então, pô, quanto tempo demorou para fazer a busca de uma conta? Quanto tempo demorou para criar uma conta no SAP? Né? Eu consigo metrificar tudo isso. E o que é legal, aqui está um item diferenciado. Eu consigo olhar quanto tempo demorou para ele clicar para fazer, por exemplo, um search de conta, quanto tempo demorou esse pacotinho para ir até o servidor e processar nesse servidor, que é o back-end time, e quanto tempo foi o total de tempo de resposta desse usuário. Então, eu tenho a experiência completa. Quanto demorou para processar na máquina, quanto demorou para ir, chegar até o servidor e voltar, e quanto tempo ficou parado lá no servidor processando, né? Tudo isso apenas com a gente no cliente. Então, eu não preciso nem instalar no servidor, porque, querendo ou não, eu estou na origem do pacote. Então, ele gera todas essas métricas a partir da origem. Isso é bem interessante porque facilita até o meu monitoramento de uma aplicação que eu não tenho conhecimento. Então, eu consigo fazer isso. Tá? Eu consigo monitorar uma série de aplicações e eu passo rápido assim, por quê? Porque você inclui a aplicação que você quiser. Uma aplicação instalada na máquina, uma URL, uma API, você consegue instanciar aqui a aplicação que você quer monitorar. E dentro de cada aplicação eu consigo definir o que eu quero monitorar. Então, eu posso criar lá a parte de abrir um e-mail, pesquisar uma conta, tudo isso eu posso criar o que a gente chama de atividades a serem monitoradas. Então, eu tenho várias atividades a serem monitoradas, e aí, por exemplo, se for um site ou uma URL que é de uma aplicação desenvolvida internamente, eu consigo passar qual é a URL ou um item dentro daquela página para que eu monitore toda vez que ela for requisitada por esse usuário, né? Então, eu consigo também fazer isso aqui para que você tenha toda essa perspectiva, tá? Isso são alguns itens que a gente pode monitorar, Brunão, e pessoal que está aqui, para que a gente dê uma experiência melhor para esses usuários, tá? Existem muitos itens que a gente pode explorar aqui ainda para ser muito, muito mais proativo. Como eu comentei com vocês, a gente possui toda uma... Oi, pois não.
Volta naquela tela anterior que você estava ali. Queria só entender uma coisa. Quando você está separando aí, você tem a separação por aplicação, você tem por departamentos. Sim, Quando você tem aí departamento ali, você consegue, por exemplo, ir dando drill down e abrindo para ver quem são os usuários que estão dentro do departamento, e de repente entender o que está sendo monitorado em uma determinada máquina? sim. Aqui, ó, Robson, nesse caso eu saí daquele departamento, então tem um departamento específico aqui. Isso, Eu por exemplo, só. eu quero abrir sales aí, que eu estou vendo que tem uma parte Sim, do sales que está um azul mais escuro aí, provavelmente deve ser algum problema. sim. Aí eu posso clicar aqui em Show Users, e aí ele vai me mostrar todas as informações desses usuários. E aí, esse azul, normalmente, quando eu paro o mouse aqui, eu tenho as informações dele. E aí eu consigo ter esse tipo de page loads desse cara. Então, tempo de uso aqui. O azul escuro é o tempo que ele ficou aguardando. Então, quando ele clicou em alguma aplicação específica, ele ficou aguardando essa aplicação responder, e o Active Time é a soma de tudo aqui, né? Então, E aí, se eu quiser saber qual foi essa aplicação, eu consigo navegar daí para chegar nessa aplicação? Sim, você pode entrar aqui na experiência completa desse usuário, por exemplo, e aí o que ele vai fazer? Ele vai trazer cada uma das aplicações que esse usuário utilizou nas últimas 6 horas, e aí eu tenho todas as aplicações aqui, e normalmente, quanto mais vermelhinho a cor, pior é a situação, e aí eu consigo de novo, ó, tirar aquelas métricas para saber. E o que é legal, aqui eu vejo um tempo de resposta baixo, né? Só que eu defino alguns baselines. Então, eu posso definir desde um SLA, que eu queira, mas ele também traça um SLA para você. Então, você também consegue ter, por exemplo, baselines automatizados desse ambiente. Então, eu consigo ter para cada uma das aplicações aqui. Eu posso ter de forma distribuída, talvez fique mais fácil olhar assim as aplicações, ou eu posso ter de forma detalhada. Cada vez que ele usou enviar um e-mail, quanto tempo demorou para ele enviar o e-mail. Cada vez que ele usou, por exemplo, o SAP, quanto tempo demorou para ele fazer uma pesquisa no SAP, né? Ele teve algum problema? Teve um crash no Internet Explorer e teve 2 vezes em 1 hora. Foi esse crash que ele teve, foram essas DLLs. Então, talvez já vale mandar isso para a equipe de Device Health para fazer uma reinstalação desse programa, né? Então, eu consigo ter uma experiência completa do usuário, desde o que ele usou até os crashes e tudo que ele está passando no dia a dia. Tá? Então, eu consigo monitorar isso. Se eu suspeitar da máquina aqui, Robson, nesse caso, eu posso fazer um drill down na máquina, né? Então, pô, Diego, eu acho que o problema é na máquina, então eu queria fazer um drill down na máquina. O que que você consegue trazer da máquina? Bom, eu poderia trazer todas as informações detalhadas aqui dos crashes que essa pessoa teve, né? Ela teve isso nessas últimas 6 horas. Como que estava essa pessoa nos últimos 30 dias? E aí, novamente, eu trago todos os problemas dela nos últimos 30 dias e o que que aconteceu na máquina dela nesses últimos 30 dias. Então, aqui a equipe também que dá a prestação de serviço, faz o Service Desk, também pode trabalhar em conjunto com a equipe de experiência do usuário. Tá? Então, eu consigo trazer isso. Se por acaso você recebeu uma ligação de uma pessoa específica, você pode pesquisar pelo nome dela ou nome da máquina, tanto faz, e eu vou conseguir trazer uma perspectiva geral dos últimos 7 dias dessa máquina sem que você tenha que entrar nela efetivamente. Então, até o momento, a gente não entrou na máquina do usuário aqui. Tudo a gente fez através das informações que a gente mandou. Então, eu consigo saber, pô, Diego, ligou um usuário me reclamando da aplicação. Pô, como que está a CPU, memória e disco dele? Ah, peraí, qual é o seu nome? Qual é a sua máquina? Ah, você usa TeamViewer, Landesk, Ndesk. Peraí, deixa eu tentar acessar sua... Isso não existe mais aqui. Aqui você já tem os dados sem efetivamente entrar na máquina. E eu consigo tirar até os dados, por exemplo, de como está o sinal Wi-Fi desse usuário, né? Qual foi o SSID que ele entrou e qual foi a AP que ele estava conectado, né? Então, eu consigo tirar qual foi o canal que ele estava conectado nesse momento. Então, pode ser que eu pegue aqui, por exemplo, um problema de Wi-Fi. E aí eu já consigo identificar, às vezes o usuário está longe ou está numa AP que não faz muito sentido. Então, uma desconexão já faz muito sentido, uma conexão nova para ele, já aumentar esse nível de sinal, já vai dar uma qualidade melhor para ele. Mas eu consigo pegar outras experiências, aplicações instaladas, então consigo pegar tudo que está, fazer um inventário também de o que está instalado nessa máquina, consigo pegar detalhes de informações do micro, o que tem nesse micro, e o mais interessante, se eu não souber o que fazer com esse usuário, eu consigo explorar ele e também pegar toda a parte de métricas dessa máquina. Então, é uma solução bem completa.
tá? Eu consigo sair desde a aplicação e entrar até o problema de máquina específico, né? Então, fica bem fácil de eu, por exemplo, filtrar um uso de SAP aqui e entender como que estava o uso do SAP dele nessas últimas 6 horas, por exemplo. É bem legal também. Diego, Pois não? olha só, esse é um tema bastante interessante que o pessoal empolgou aqui e perguntaram Boa. mais uma coisa. Aham. Sobre o protocolo ICA, o que que a solução tem para mostrar para a gente aí? Sobre o protocolo ICA, a gente consegue monitorar a latência entre o uso ali daquele desktop virtual e normalmente eu consigo também instalar esse agente dentro do Citrix, né, onde você tem as sessões remotas ali ou as máquinas remotas e também monitorar a experiência. Então eu monitoro desde a latência que tem de tela ali que ele está usando até simplesmente como se fosse uma máquina, né, que querendo ou não o VDI dele é uma máquina, toda a experiência que ele teve com aquela máquina, assim como eu tenho com uma máquina final. Tá? Então com o Citrix também. Funciona muito bem esse agente dentro do servidor Citrix para monitorar as sessões e aplicações que eles estão utilizando. Excelente. Pessoal, Boa? pode continuar mandando pergunta aí. Vamos lá. Eu vou continuar, mas as perguntas, podem deixar as perguntas, a gente tenta responder um pouquinho mais no final. É uma solução bem interessante. Normalmente eu marco 1 hora e meia só para falar dessa solução, e a gente vai explorando as telas ali também. Então fica o convite também para vocês que estão aí, caso tenham interesse, a gente consegue monitorar Teams, consegue monitorar outras aplicações ali bem interessantes também, tá? Vamos para o segundo desafio. O segundo desafio que a gente vê é a parte de simplificar o gerenciamento desse ambiente, né, Brunão? A gente tem visto que, assim como a gente comentou no começo, as redes já não são mais redes simplificadas, a gente tem um ambiente bem diversos aí, com aplicações bem diversas, conectadas. Nem sempre é uma aplicação nossa, não está no nosso controle, como é um ambiente em SaaS. Nem sempre o usuário está conectando via VPN para a gente monitorar. Então, a gente vê isso também como uma dificuldade muito grande de monitoramento. Além de ser difícil monitorar e fazer esse gerenciamento de forma centralizada, a gente tem visto alguns inibidores aí bem importantes nessa parte, né, Brunão? Você tem visto aí na parte de alertas, essa parte também de ferramentas. Tem alguma coisa aí, Brunão, que você tem passado nessa tua empreitada aí? Sim, cara. Vamos lá. Existe aí, como eu comentei anteriormente também, várias ferramentas separadas para diversas equipes ali estarem observando, tentando identificar possíveis problemas, né? Então, a gente tem ali uma enxurrada, às vezes, como está aí no slide, de alertas falsos. Alertas, assim, que não são tão prioritários, mas que acabam consumindo muito tempo daquela equipe para poder filtrar esses alertas. Quais são os alertas que eu realmente devo prestar atenção, né? Qual é o alerta que eu devo priorizar que vai trazer realmente um resultado efetivo na resolução de um problema? E aí, com tantas ferramentas, é difícil a gente encontrar também essas pessoas que dominam essas ferramentas para estar ali fazendo uso, tirando o melhor proveito dessas ferramentas, porque são diversas, né? Sim, sim. Muito bom, Bruno. A gente tem visto isso também. E quando a gente tem mais do que uma ferramenta, mais do que um fabricante, sempre é muito difícil, né? O que eu tenho visto bastante também, que a gente tem visto no mercado, é o pedido de como que eu tenho uma pessoa para cada ferramenta, né? É difícil a gente ter colaboradores que conseguem explorar as ferramentas de forma adequada, né? Às vezes eu tenho um cara só que cuida de todas as ferramentas, né? Essa pessoa, quando sai de férias, é um caos, né? Ninguém consegue usar as ferramentas. Isso também tem sido um pedido bem comum, né, Bruno? O pessoal principalmente de network, que lida com essa parte de monitoramento de experiência, de network, muitas Exatamente. vezes o time não consegue nem explorar, né? Não sabe nem o que explorar nas ferramentas que estão ali monitorando o ambiente, né? Exatamente. São tantas ferramentas que as pessoas às vezes não sabem por onde começar, né? Exatamente. Bom, a gente tem algumas formas diferentes de lidar com isso, né, Bruno? A gente tem algumas formas de lidar com essa falta aí, ou com essa enxurrada de alertas, ou quando alguém liga reclamando, como que a gente pode já agir de forma proativa e deixar
o ambiente pré-monitorado aí para que a gente consiga já ter uma visão de forma rápida do que está acontecendo, ou se realmente faz sentido aquilo, e de uma forma facilitada também, né, Bruno? Para que toda a equipe aí consiga entrar na solução e lidar com as soluções que ali estão monitorando o ambiente, né? Fazendo toda a parte de observabilidade desse ambiente, né? Sim, a gente está falando aí de uma ferramenta bem interessante, mas explica melhor para a gente aí como que essa ferramenta realmente trabalha no dia a dia, como que ela vai facilitar, né? Aí que é o X da questão, como que ela vai simplificar. Boa, boa. Bom, eu vou voltar minha tela aqui novamente, e eu vou entrar um pouquinho na nossa solução aqui, que é toda a solução realmente que centraliza todo o nosso monitoramento. Então, quando a gente começa a falar desse monitoramento do ambiente de rede, que a gente está monitorando ali o SNMP, que é o que está ligado e desligado, interface que está up e down, toda a parte de flows, né, o que está passando por dentro daquele switch, daquele roteador, e entra na parte de pacotes, que aí já cai para um nível mais nível 2, nível 3, que é a equipe que vai pegar aqueles pickups, pegar aquelas capturas e entrar dentro desses pacotes para ver qual que é a métrica aqui, o que mudou do tráfego de hoje para o tráfego de ontem. Tudo isso é muito difícil quando a gente começa a ter um monitoramento completo, que é o que o pessoal chama hoje de observability. Tudo isso fica muito difícil quando a gente precisa lidar com essas soluções. A Riverbed tem soluções para todos esses silos, como o Bruno comentou, então a gente consegue monitorar toda a infra, o que está ligado, desligado, fazer todo o monitoramento de switches, roteadores, firewalls, ver todas as métricas de throughput. A gente tem soluções específicas para a camada de flows, então monitorar os flows dos equipamentos, de cada um dos switches, roteadores. Para os clientes que trabalham com Packet Broker, né, Gigamon, KeySign e outras soluções que exportam flows, a gente também consegue fazer um monitoramento, e toda a parte de captura de pacotes também, que é quando a gente efetivamente precisa resolver um problema dentro de uma aplicação, dentro de uma experiência do usuário ali, a gente precisa cair dentro desses pacotes e dissecar esse pacote. O pessoal costumava usar muito o Wireshark, né? Ainda é uma solução muito boa, muito requisitada, mas existem formas de facilitar essas análises, tá? A Riverbed tendo soluções em todos esses ambientes, saindo da experiência dos usuários, a parte de infra, a parte de flows e a parte de pacotes, que é o que a gente conhecia antigamente como NPM, né? A Riverbed tem uma solução que junta tudo isso num local só, que a gente chama de Portal, tá? A vantagem é que aqui você consegue trabalhar esses silos de forma unificada, então eu consigo juntar painéis diferentes. Teve alguém que falou sobre o SAP. Aqui, por exemplo, eu posso juntar no painel do SAP toda a parte de atividade desse ambiente. Então, como que está sendo utilizado? Quem são os usuários que estão usando esse SAP na última hora? Esse SAP é um servidor interno ou é um servidor externo? Se ele for interno, eu consigo capturar os pacotes e extrair métricas, por exemplo, de quanto tempo demorou para fechar a conexão, quanto tempo demorou para transferir um arquivo. Nessa transferência, teve retransmissão de dados, né? E o tempo do servidor, ele foi alto ou foi baixo? Eu consigo tirar esse tipo de métrica e juntar aqui no painel. A solução ela consegue ser proativa e deixar em negrito aqui do lado direito, vocês vão ver que tem em negrito 775 milissegundos. Então, a parte já está bem óbvia aqui, mas se for uma pessoa que não tem tanta familiaridade, a parte que mais onerou foi o tempo para transferir os dados entre o servidor e quem estava pedindo esses arquivos, né? Então, a gente já consegue monitorar isso em tempo real. Eu consigo criar thresholds de forma bem simplificada com emoticons, para facilitar o entendimento da minha equipe. E ele também é colorful. Então, ficou vermelho, amarelo, já tem alguma tensão, já violou algum tipo de threshold. Então, eu posso definir thresholds diretamente nessa interface. Eu não preciso ficar definindo em cada uma das soluções. Eu coleto os dados, trago para cá os dados das soluções Riverbed e defino meus thresholds aqui, né? Eu consigo trazer informações de outras soluções para esse painel. Então, toda aquela parte que a gente explorou no End User Experience, eu trago para cá e monto um painel, por exemplo, para saber como que está a qualidade aí de cada parte da solução, né?
eu consigo trazer isso de forma centralizada aqui também. Muitas equipes usam isso em conjunto com outras equipes. Então, às vezes, você quer monitorar também o teu ambiente de VMware ou quer monitorar o teu ambiente de infra. Então, eu posso deixar um painel pré-configurado para que quando eu, com um simples clique, eu já veja, por exemplo, quem são os switches, roteadores desse ambiente. Então, eu já trago isso para cá e já trago toda uma perspectiva dos piores. Então, quem é que está com a pior disponibilidade? Né? Eu consigo trazer isso. Eu consigo trazer, por exemplo, latência, né? Então, round trip time, aqui de novo, eu consigo misturar métricas de várias soluções diferentes, né? Eu consigo ver a utilização, erros, tudo isso de forma unificada nesse ambiente, né? Então, eu consigo ter uma perspectiva geral. Eu não preciso entrar no equipamento de flows, no equipamento de infraestrutura e olhar. E aí, depois eu abro uma outra tela e olho outra coisa. Aqui eu já unifico tudo, né? Eu consigo trazer isso de forma geral. E também, o que é interessante, como eu comentei, eu não preciso ser um especialista para criar painéis. Então, vamos supor que eu quisesse criar esse painel do SAP. E eu não sei quais são as principais métricas que eu preciso olhar no SAP. Eu posso simplesmente clicar aqui em Dashboards em Application e falar, tá, o que eu quero monitorar? Eu quero monitorar um SAP. Ele vai achar várias opções com SAP na palavra, mas eu quero monitorar uma aplicação. Com um simples clique, como eu tenho as soluções da Riverbed conectadas aqui, ele vai tentar achar SAP nessas 5 soluções conectadas. E aí ele vai me dizer na próxima tela onde ele encontrou essa informação. Encontrei na parte de End User Experience. Legal. Finalizo isso. E ele vai criar para mim um dashboard com todas as informações mais importantes que eu deveria estar olhando no meu SAP. Então, o score dela, o uso dela, o tempo em média que o pessoal clicou para fazer alguma coisa no SAP e ficou esperando, as localidades, departamentos e usuários, né, o que os usuários estão usando, os usuários com pior score, então a pessoa que provavelmente vai reclamar nas próximas horas, eu já consigo dar uma olhada nessas pessoas. Tudo isso eu unifico aqui de forma centralizada. Então eu consigo ter uma perspectiva geral. Um exemplo muito interessante, esse é um exemplo real de um cliente nosso, e a gente replicou ele aqui para dentro. É um cliente que tem 2 data centers, provavelmente a realidade de muitos de vocês, e ele precisa sempre monitorar o data center dele com relação ao clima. Ele já teve um problema que, quando teve uma tempestade, um tornado, em um lado dos Estados Unidos dele, ele perdeu toda a comunicação, ele poderia ter antevisto isso e migrado esse data center para o outro, né, as conexões para o outro, e ele não fez isso. E aí ele criou um painel aqui, onde ele monitora, através de uma URL na internet, o clima, né, se está tendo um tornado ou não, como é que está todo o clima nessas regiões. Ele tem um data center do lado direito dos Estados Unidos, do lado esquerdo também, e baseado nisso, ele toma ações de migrar o data center dele de um lado para o outro, as conexões, antes efetivamente que ele tenha um problema. E quando ele migra isso, ele já deixa monitorando nessa tela a experiência da aplicação, o tempo de resposta para ver se na próxima hora aumenta ou diminui, para que ele continue entregando ainda uma boa experiência para esse usuário. Ele monitora também nessa tela toda a parte de aplicações que ele desenvolveu internamente. É um cliente financeiro, então ele monitora até a parte de trading deles, para que quando ele faça essa migração, ele acompanhe aí para ver se mudou muito o tempo de resposta. Então, esse cliente consegue fazer esse tipo de perspectiva para que os usuários e, no caso, os clientes finais consigam ter uma experiência bem legal aí com toda essa parte de aplicações que ele fornece. Então, é um jeito de você ser proativo quando você unifica também as soluções aqui, tá? Não sei se tem alguma pergunta dessa área, dessa parte de unificação de dados, mas fiquem à vontade também, tá? Bom, vamos lá. Vamos continuar aqui. Após a gente fazer toda essa parte de monitoramento, toda a parte de End User Experience, juntar tanto a parte de rede, de NPM, com a parte de End User Experience num ambiente só, a gente continua ainda tendo problemas com a parte de AI, né? Brunão, a gente tem visto bastante isso, né? O pessoal querendo implementar AI, a solução tem AI, tem alguma coisa aí de AI que eu posso implementar, né, Brunão? Exatamente. Hoje esse tópico está muito em alta, né?
Então, todas as soluções que os clientes estão buscando são soluções que têm alguma coisa de AI para tentar ali automatizar algum tipo de processo, né? Sim, E esse vai ser o grande, vamos dizer, ponto de virada, né? O quanto eu vou conseguir automatizar processos que façam sentido aqui para mim, porque tem muitas ferramentas de AI que têm uma inteligência artificial ali, mas que talvez não faça sentido. sim, verdade. A gente tem visto isso bastante, a Riverbed entendeu isso também dos clientes, e a Riverbed tem uma solução específica para isso. E por que que a Riverbed tem isso? Porque o pessoal tem escolhido a Riverbed para isso. Bom, principalmente esses 4 pontos iniciais. Com AI a gente consegue simplificar, a gente consegue reunir os dados de network e o AI sai da camada de aplicação, desenvolvimento e vem para a camada de network para ajudar as equipes de network também, as equipes que sustentam as aplicações. A nossa solução é aberta, vou falar um pouquinho mais sobre isso para que vocês entendam por que que a solução é aberta, ela se adapta aos ambientes existentes, e a gente aproveita melhor os recursos de redes e end user experience, tá? Como que a Riverbed faz isso? Basicamente são 3 pilares. A gente coleta tudo que é possível desse ambiente, a gente externaliza isso para uma solução da Riverbed que a gente chama de Riverbed IQ, que é onde está toda a parte de AI da Riverbed. Ela fica dentro da Azure, então ela processa tudo aquela tecnologia que a Azure já possui, né? A Microsoft já possui de AI, e a gente acaba exportando e formando isso de uma maneira simples para que os usuários possam tirar melhor proveito da plataforma, tá? Mas coletando o que, Diego, efetivamente? Bom, a gente consegue coletar hoje não só toda aquela camada de End User Experience que eu comentei no começo do primeiro desafio, mas a camada de NPM também, que é o segundo desafio de juntar a parte de rede. Mas hoje a gente consegue, por exemplo, quando eu falei daquela parte de instalar um agente dentro do endpoint, a gente hoje já tem o que a gente chama de Unify Agent, que é um agente só, onde a gente consegue, por exemplo, ativar aquela parte de End User Experience, e esse mesmo agente, ele poderia, por exemplo, estar instalado dentro de um servidor em cloud, ou um servidor virtual, que tenha lá Linux ou Windows, e extrair métricas também desse cara. Então, é o mesmo agente que eu uso hoje para End User Experience, eu também uso para a parte de servers. Eu não preciso ficar administrando agentes diferentes. Então, isso facilita bastante, né? Eu consigo ter esse tipo de perspectiva. Outro item muito importante hoje, a gente já está conseguindo coletar dados de experiência do usuário na parte de mobile, né? Então, tudo que é a parte de Mac e Android, hoje, aquelas telas de End User Experience, a gente consegue ter algo muito parecido para a parte de mobile. Inclusive, a gente consegue ter itens diferenciados, por exemplo, será que meu usuário está usando mais o 3G ou o Wi-Fi? Como que está o uso no 3G e no Wi-Fi? A qualidade está boa ou está ruim? Quais aplicações esse usuário está usando dentro do meu dispositivo? Quando ele reclama, teve algum erro, alguma queda de network aqui? Ele mudou de antena do 3G, do 4G? Então, hoje eu já consigo monitorar isso, né? E, principalmente, que é a parte que eu comentei de vocês, é a gente conseguir integrar a third parties, ou seja, a gente é aberto para integrar soluções que não sejam da Riverbed nesse Riverbed IQ. Então, se hoje vocês têm, por exemplo, um Zabbix no ambiente, vocês têm hoje um Dynatrace, um Datadog, ou talvez uma solução de monitoramento de infra, e queiram, por exemplo, agregar a solução de End User Experience da Riverbed, ou a solução de flow da Riverbed, a gente consegue integrar outros dados desses usuários também e integrar isso na nossa AI. Então, a gente já coleta o que a Riverbed tem, já coleta o que vocês têm no ambiente e junta tudo isso no ambiente para ser analisado de forma unificada. Tá? Então, isso é uma vantagem muito grande de reaproveitamento de ROI. Vocês conseguem reaproveitar isso. E, no final do dia, a gente consegue criar o que a gente chama de AI automatizada, que é possibilitar vocês pegarem esses dados e analisarem eles. Então, por exemplo, hoje, quando vocês precisam fazer uma análise de um problema de interface, provavelmente vai ter que entrar na solução, onde você monitora a interface,
e aí depois ir para uma solução que monitora os aplicativos que passam por aquele equipamento, entender quem são os usuários que estão ali e talvez abrir um chamado aí como uma solução final. Hoje com a AI eu consigo criar o que a gente que a gente tem, na verdade, de playbooks na parte de segurança, que a gente chama de runbook. Ao invés de eu ter que entrar nesse equipamento, porque eu já não deixo a AI monitorando as interfaces desses equipamentos que eu monitoro, se por acaso der algum problema ou a AI identificar algum desvio de comportamento, perda de pacotes, descarte de pacotes, ela já não analisa as aplicações que passam por ali. Se essas aplicações forem aplicações que impactam o meio ambiente, são aplicações que eu defino como impactantes do meio ambiente, eu já pego os usuários que estão sendo impactados e já abro, por exemplo, um chamado automatizado via ServiceNow, que a gente tem integração, ou se você tiver um ITSM que suporte REST API, você pode criar o seu próprio código dentro do Riverbed IQ e ele vai lá e abre um chamado no teu ITSM informando esses dados que a gente já coletou previamente. Então, isso facilita demais o dia a dia, porque a gente acaba integrando aí para vocês toda a parte de contexto do ambiente. E o mais legal, não só das soluções Riverbed, você tem uma solução Riverbed no ambiente, tem uma outra, a gente também conecta lá e traz os dados mais importantes, né? Então, a gente consegue trazer, por exemplo, talvez um page load que está dentro do teu Dynatrace, né? Porque hoje eu não tenho a solução da Riverbed que pega o page load, né? Então, a gente pode trazer isso dentro daquele handbook, né? Tem muitos usuários, por exemplo, que já tem uma solução de monitoramento de infra, né? Então, a gente pega esses dados e traz para cá também. Então, eu conecto lá e pego o histórico lá dos hábitos e trago para cá nessa análise, né? E, logicamente, uma vez que eu trago isso para cá, né, Brunão, eu consigo reduzir muito o nível de alertas. Por quê? Porque antes era 0 e 1. Deu alerta ou não deu, né? A aplicação atingiu aquele threshold ou não. Agora eu consigo, com esses handbooks, atingir o alerta ou não. Mas quem são os usuários? Qual é a aplicação? Essa aplicação é importante? Será que tem muitos usuários ou poucos usuários usando aquela aplicação? Então, eu já consigo, com esses handbooks, dar uma granularidade maior na minha análise. E esse é um caso real, é um outro cliente nosso que fez a implementação das soluções Riverbed e depois colocou o Riverbed IQ para fazer a análise aí desses alertas e todos esses handbooks. E eles conseguiram reduzir aí de 2.000 alertas por hora para apenas 14% desses alertas, menos aí de 380, 350 alertas aí nesse ambiente. Então, eles tiveram uma redução brusca. Por quê? Porque os alertas deles vinham para tudo. A aplicação ficou lenta, tá? Mas tem gente usando a aplicação ou não? São muitos usuários? São poucos? Com os handbooks, eles conseguiram diminuir muito o número de alertas que eles precisavam, porque agora eles analisam outras partes que um alerta simplesmente não analisa, tá? E isso é um ponto importante, né, Diegão? Sim, Aí a gente começa realmente a trabalhar a TI de uma forma mais proativa ali. Eu vou exato, realmente simplificar e atuar no que é importante, no que é prioritário, no que vai resolver o que está impactando para o cliente. Esse é exatamente. um dado, um excelente dado. A gente consegue fazer isso, muito legal. O Riverbed IQ, ele já está disponível, muitos clientes nossos já estão começando a implementar ele. Essa versão 2.0 está muito legal. Eu até trouxe uma tela aqui para que vocês possam ver como o Riverbed IQ trabalha. Ele basicamente já filtra, baseado nos handbooks, os alertas. Ele já diz o que você precisa priorizar, os principais motivos desse incidente e quem está sendo impactado. O que é mais legal, você pode ter um histórico do que ele já percebeu nesse ambiente. Opa, desculpa que eu esqueci de tirar aqui a parte de atualização, pessoal. O que está acontecendo nesse ambiente, mas você pode também filtrar só porque está acontecendo nesse momento. Então, é um alerta em andamento. Então, você também consegue ter esse tipo de visão. Muitas vezes você pega o alerta e você só tem o histórico, né? Mesmo que você queira ver um histórico, de forma simples, a AI já vai te trazer algumas informações muito interessantes. Por exemplo, os usuários sendo afetados, eu consigo ter uma lista completa, quais aplicações esses usuários estavam utilizando quando esse problema aconteceu.
A AI vai correlacionar isso, então ela já está olhando os equipamentos, os dados, ele consegue te dar um indicador de quando começou esse evento, quando efetivamente voltou e quando ela considerou que esse incidente parou, porque ela monitorou por um tempo ainda para ver se não ia ter uma nova queda, né? Então ela consegue te dar esse horário, algo que você teria que talvez ficar voltando no seu gráfico no dia e tentar achar esse tipo de queda. Muitas vezes a gente perde a granularidade e não vê, né? Ela te dá todos os indicadores que ela analisou antes de falar desse problema. Então, o que ela olhou, Diego? Ela olhou a interface. Ela olhou isso aonde? Na parte de flows. Ela olhou o quê? Ela olhou a parte de infraestrutura, quanto que ele tinha de utilização em in out. Então, ela vai agregando aqui indicadores que indicam esse tipo de problema, algo que você teria que fazer manual, olhar cada um desses dados, cada um desses equipamentos para identificar esse problema. Então, a AI vai te ajudar nisso daqui. O que é interessante, ela identifica quais foram os equipamentos que ocasionaram esse tipo de alerta. Então, múltiplos equipamentos ficaram disponíveis nessa localidade. Mas quais equipamentos, né? E é aqui que entra o Runbook, que é onde você consegue otimizar isso não só para essa localidade. Você pode criar um Runbook genérico, e ele vai ficar monitorando todos os perfis das localidades. E aí você pode ter algo como isso aqui, um Runbook que vai olhar problemas de interfaces, não importa a localidade, ele vai olhar a lista desses dispositivos. Imagine, muitas vezes, esse dispositivo não é um gateway de rede, às vezes é um switch de acesso. Então, você poderia criar um passo aqui, esse switch está marcado como um gateway de rede, se ele tiver, é um alerta crítico, né? E se ele for um gateway de rede, por favor, já me fale quais eram as aplicações e os usuários que estavam ali. E aí aqui você pode tomar ações, desde a abertura de um chamado ou mostrar um alerta se tiver muitos ou poucos usuários utilizando a aplicação. Então você consegue instanciar análises, que você não teria como fazer isso todo dia para todo alerta. E isso facilita muito, para que você diminua esse número de alertas. Aqui até, como último passo, você poderia agregar mais um passo de abertura de chamada automatizado. Via ServiceNow, que já está prontinho, ou via ITSM, você pode criar um próprio script que já tem da sua solução para que ele abra um chamado com esses dados que foram coletados. Então, isso facilita muito na parte do dia a dia, para a gente diminuir alertas, né? E, logicamente, uma vez que a gente já analisou todos esses pontos, quais foram as aplicações, quem foram os usuários afetados, você já pode usar isso de forma automatizada para criar as informações aqui. Então, ele já cria os dados aqui para que você tenha uma visão rápida do que está acontecendo, né? Muitas equipes gostam de usar a parte de incidentes para saber os incidentes que estão em andamento e não estão, para que eles foquem na solução do que está acontecendo agora. Então, você pode deixar isso até numa tela de um analista ou de um NOC para que ele fique olhando quando um problema estiver acontecendo e com um clique rápido ele faça uma análise, tá? Eu não mostrei na primeira tela para vocês, mas a AI já vai dar para vocês o que a gente chama de priorizações, fatores a serem priorizados. O que eu faço para resolver esse problema? Tá? Então, eu consigo ver as root causes, consigo ver quais foram os problemas e qual equipe deveria ser acionada para resolver esse problema, Brunão. Tá? Então, eu consigo pegar aqui a equipe de network, por quê? Porque é um problema de retransmissão de network, não é um problema de latência da aplicação ou page load. Então, eu consigo evitar a sala de guerra aqui, né? Porque eu priorizo esse tipo de fator. Agora, Diegão, a, a gente demonstrou aí que as soluções da Riverbed realmente vão trazer um grande diferencial para as equipes que estejam utilizando para monitorar sua infraestrutura, suas aplicações, seus usuários, né? Mas uma coisa que, que muita gente se pergunta, né? Exatamente, por onde é que vamos começar? Essa é uma ótima pergunta, Bruno. E eu sempre respondo da mesma forma. Comece onde quiser, tá? Todas as soluções da Riverbed são flexíveis, tá? Elas se baseiam nesses dados que podem ser usados no futuro com a parte do Riverbed IQ. Então, você pode começar por qualquer uma delas, na parte de End User Experience, se você tem a necessidade, na parte de monitoramento de infra, que é a parte de NPM, toda a parte de flows e pacotes, qualquer uma delas. Depende do seu investimento, então você pode também
se basear na sua necessidade de investimento atual, quanto você tem de budget, a gente vai tentar encaixar uma solução da Riverbed ali para que você tenha isso monitorado. E outro, o poder de ela ser aberta. Então, uma vez que ela é aberta, muitas vezes você vai ter alguma solução que já possa ser integrada aqui, e aí a gente pode reaproveitar o seu investimento. Você não vai precisar chegar lá para o seu board ou para o seu gerente e falar, não, agora eu vou tirar isso, vou pôr Riverbed. Não, você pode fazer algo bem tranquilo. Acrescente o que você não tem da Riverbed, continue com o que você tem. Se você quiser juntar, vamos trazer o Riverbed IQ para juntar as informações e automatizar o que for possível. E no futuro, se você gostou da solução Riverbed, você pode pensar em substituir o que você já tem, ou continua mantendo e continua com o Riverbed IQ ali integrando o que você precisa. O importante é você estar preparado para essa próxima geração de experiência digital. Você está com poder em mãos para tomar esse tipo de decisão e não ficar muito preso naquele, tenho que comprar isso, tenho que ter toda essa solução para que eu tenha o melhor. Você pode começar aos poucos e a Riverbed te dá a possibilidade de ir encaixando esses bloquinhos de análise conforme você precisa. Tá? Excelente. Boa. Gostaria de agradecer a todos que ficaram até aqui. Sim. Obrigado a todos vocês, Diego, pela excelente apresentação. E agora vamos finalizando aqui para um breve momento aí de possíveis perguntas que ainda possam restar aí, de dúvidas. A gente tem uma pergunta aqui, se o agente, Diego, ele consegue monitorar APIs também. E a API que ele estiver utilizando for uma URL, sim, ele vai monitorar aquela URL. Você pode definir uma URL que ele utiliza no dia a dia para monitorar. A solução ela possui, inclusive, o que a gente chama de designer. Então, se você tem uma URL ou uma ação que ele executa e essa ação termina em um resultado específico, então imagine que você clicou no botão de login de uma página. E você considera que aquele login foi finalizado quando alguma parte daquele site foi carregado, né? Ou a API, por exemplo, ele usou uma API e você considera que aquela API terminou a resposta dela quando ele tem um certo tipo de resultado, você pode fazer o designer disso. Existe um plugin que você faz o designer e cria esse tipo de monitoramento. Importa para dentro do End User Experience, e aí todo mundo que usar aquele tipo de aplicação, API, URL, ou executar aquele login, ele vai passar a monitorar isso para você também. Então, não só o que existe na solução, você também pode criar um monitoramento, um designer exclusivo seu ali, tá? Tudo isso é possível dentro da parte do End User Experience. Ele é bem flexível, a gente trabalha muito com a parte de PowerShell dentro das máquinas, então, se você conseguir extrair alguma coisa, a gente consegue extrair. Hoje, a solução tem mais de 100 tipos de análise diferentes que ela faz para esse tipo de coleta de dados, fora os dados que a gente já mostrou ali, que ele vai coletar de forma automatizada. Então, a gente tem clientes que hoje coletam até versões de drivers da placa de rede para tomar ações preventivas de atualizar uma placa de rede que já foi identificado um problema, placa Wi-Fi, quem tem uma versão diferente de placa de vídeo. Então, isso também é possível. Tá? A gente sai desde a camada de aplicação até a camada de device final. Legal. Temos mais uma aqui que estão pedindo para a gente poder demonstrar aí a parte de topologias. Parte de topologias? Isso. Ótimo. Deixa eu ver se eu tenho alguma parte de topologia aqui pronta para vocês. Bom, a nossa parte de topologias, ela é voltada para a parte de infra, né? Então, nós temos toda a parte de infraestrutura, monitoramento de infraestrutura, que seria dos equipamentos. Normalmente, quando a gente fala de topologias, a gente tem que pensar a topologia de uma forma automatizada, né? Como que a gente consegue montar uma topologia automatizada da infra? A Riverbed faz isso basicamente de duas formas. Ela já tem conexão com aqueles equipamentos, então via SNMP, por exemplo, mas a nossa plataforma também consegue fazer uma conexão via CLI. Então, os equipamentos que são gerenciados, a gente também consegue conectar via CLI. E aí, o que a gente extrai via CLI? Basicamente a tabela, tem tabelas de roteamento que a gente consegue extrair, a gente consegue extrair também toda a parte de
CDP, LLDP, então, o que for Cisco CDP, o que não for Cisco, a gente consegue trazer a parte de LLDP. E aí nós conseguimos colocar os equipamentos de forma automatizada dentro dos sites onde eles estão, e via CDP e LLDP a gente consegue montar o que a gente chama de conexões entre os equipamentos. Então, tudo que é topologia dos equipamentos a gente consegue trazer aqui nessa parte de infra, tá? Eu consigo agregar aqui mais informações, então não só o nome, eu consigo ter uma lista completa de dados que eu consigo trazer dentro dessa topologia, por exemplo, o endereço IP. E aí ele remonta isso para mim já com os dados de endereço IP desses equipamentos. Então eu já consigo entrar dentro dos IPs da interface e ter uma análise. A topologia ela é viva, então os equipamentos que têm uma cor diferenciada, provavelmente ele tem algum tipo de problema. Então eu consigo também ter esse tipo de perspectiva. Eu consigo criar visões de topologias diferentes. Para uma unidade específica, consigo criar topologias diferentes também para um site específico e olhar só aquele site que eu queira. Então, isso também é possível, tá? Eu consigo ter vários dados aqui dentro dessa topologia. E um dado que o pessoal pede muito eu consigo exportar isso automaticamente para um Visio, né? Ou até agendar essa exportação e ter isso em Visio para que eu possa, por exemplo, editar, para que eu possa ter um histórico de como estava hoje, nesse dia que eu exportei, e como que estava semana passada, né? Então, eu consigo ter esse tipo de perspectiva e ter aqui um VSDX do Visio para que eu possa, por exemplo, ter a minha topologia de forma editável, né? E tomar até ações, por exemplo, dentro dessa topologia, né? Eu posso agrupar, desagrupar esses itens para que eu use isso da forma que eu quiser, tá? Então, é bem flexível a solução nessa parte de topologia, tá bom? Excelente. Bom, pessoal, alguém mais tem mais alguma questão que gostaria de aproveitar esse momento para estar perguntando? Aí, caso surjam dúvidas também, né, Brunão, já completando, nossa equipe vai ficar à disposição, tem o Augusto, faz toda a parte comercial nossa, também está presente aí. Tem toda a equipe do Bruno lá também, que tem acesso às soluções, a gente pode marcar uma apresentação exclusiva de alguma solução que vocês tenham tido interesse, e até mesmo, caso vocês precisem, a gente também pode fazer uma demonstração de uma solução específica, explorar a solução por um longo tempo aí. Exatamente, estamos aqui à disposição. Daqui a pouco, pensou em alguma coisa, quer saber se a solução faz, pode encaminhar para a gente, que a gente vai estar entrando em contato com vocês para responder. Beleza? Ótimo. Boa. Boa, pessoal. Agradeço a presença de todos, terem passado do horário aí. Eu sei que é difícil, às vezes está comendo um pedacinho do almoço de vocês, mas é bem importante. A gente agradece muito. Exatamente. Muito obrigado, pessoal. Tenham todos um Obrigado. excelente almoço e Valeu, estamos à obrigado. disposição. Bom almoço Um aí. excelente almoço, uma ótima semana para Valeu, todos. obrigado.